Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, quando nós lemos aqui, no versículo 4, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, ou nessa tenda, ou nessa barraca, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui ele muda um pouco a figura que ele criou da barraca e do edifício, né, da relação barraca, tabernáculo, edifício, para uma pessoa vestida ou nua nua e vestida, não é? Porque ele falou isso no versículo 3. No versículo 3 ele falou, se todavia estando vestidos não fomos achados nus. Uma pessoa não salva ainda, ela não está ainda coberta pela justiça de Cristo. Mas aqui talvez a intenção maior seja justamente a respeito do corpo, não é? O corpo estar nu porque está morto, mas ressuscitado estando vestido. Talvez seja mais nesse sentido. Não vou apostar nisso, mas fica aí para o exercício de cada um. E o versículo 4, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, ou seja, tirados dessa barraca e colocados na chuva, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, o desejo do crente não é efetivamente perder esse corpo pela morte, porque isso iria contra a própria natureza, né, que nós temos instintivo até de luta pela vida, de querer viver a todo custo. Mas nós queremos ser revestidos, o mortal ser absorvido pela vida, deixar de existir o mortal e tudo ficar vida em nós. E é isso que fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, podemos até ir para lá, versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Esse corpo espiritual não é no sentido de um corpo etéreo, transparente, uma fumacinha só, tipo um Gasparzinho. Não. É um corpo que vem do céu, é um corpo que vem de Deus, na transformação do corpo natural para esse corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos. Olha aí, a dormir como sendo a morte para o crente. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista. Olha, mais uma vez, a mesma figura que ele está falando lá no capítulo 5, de revestir. Nós queremos que o mortal seja revestido pela vida, né? Ser absorvido pela vida.
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O que é corruptível? É uma coisa que pode apodrecer. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão, o teu anzol? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte, o ferrão, o anzol da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, voltando lá mais uma vez para o capítulo 5, depois dele falar para que o mortal seja absorvido pela vida, no versículo 4, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, que o penhor é a garantia do Espírito. Então, o Espírito Santo é a nossa garantia. É como quando você vai penhorar um relógio na Caixa Econômica, você dá o relógio lá, eles te dão um dinheiro, né? E você fica com um comprovante, que é o seu penhor, de que o relógio está lá. Amanhã você quer tomar de volta o relógio, você vai lá e paga e dá o penhor e eles devolvem o seu relógio. Acho que é mais ou menos assim. Eu nunca penhorei meu relógio. Aliás, nem relógio eu uso. Então, no versículo 6, ele fala: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então aqui, com isso ele vai deixar claro também esse versículo 7, que eu acho muito importante: não andamos porque andamos por fé e não por vista. Acho que deu para explicar bem o nascer do sol, o martelo do trabalhador, tal, para a gente ver que aquilo que nós vemos não é a realidade. Efetivamente não é a coisa permanente, a coisa duradoura, a coisa que é para sempre. Então nós andamos por fé. A vista pode olhar no espelho e falar assim: meu, que caco que eu estou. Estou muito ruim. Mas a fé olha no espelho e fala assim: o Senhor preparou um edifício para mim. Eu tenho um edifício preparado. Não mais essa tenda toda esfrangalhada aqui, toda apodrecendo. Tem um edifício preparado para mim na ressurreição. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Só para completar. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.